Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia Wolff, sou especialista em nutrição personalizada e vamos dar início a mais um episódio do Personalize-se. E o tema do Personalize-se dessa semana é Descobrindo a Sua Identidade. E hoje o Personalize está com a cara diferente, então vai ser de maneira totalmente remota. Então, eu até quero feedback de vocês para vocês falarem o que vocês acharam. Que é uma convidada que eu queria muito que ela estivesse aqui. Infelizmente, ela está longe, mas pertinho, de maneira remota, que a tecnologia nos oferece. E a convidada de hoje, gente, ela é administradora, pós-graduada em controladoria financeira, trabalha há 12 anos como analista financeira, perdeu 25 quilos e mãe da linda Sara. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Boa noite a todos os ouvintes desse podcast incrível, Personalize-se. Lê, é uma honra estar aqui, é uma honra falar para você e para a sua audiência. Desde já eu agradeço muito e espero que todos aproveitem muito essa nossa conversa deste novo episódio, né? Prazer é todo meu, Ana. Muito, muito legal. Tenho certeza que essa história tem muito a agregar. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá, Ana, vamos dar início a gente contando assim, lá atrás, né, suas primeiras experiências com a nutrição, como que foi toda essa mudança. Depois você vai falar assim, até onde você chegou, né, Ana, que hoje, gente, para quem não conhece a Ana ainda, depois até sigam ela no Instagram, vai falar, ela tem um trabalho também incrível. E eu tenho a honra de fazer parte também desse trabalho que a Ana me chamou. E muito legal encontrar nesse caminho aí da nutrição, muito legal encontrar pessoas como a Ana. Mas vamos lá, Ana. Agora eu vou falar menos, vou deixar o espaço todo seu. Lê, a minha história com a nutrição sempre foi uma história que eu acredito que é comum, né? Comum a muitos que chegam ao seu consultório e muitos que provavelmente estão nos ouvindo agora, né? Uma história de uma pessoa, uma mulher, que sempre teve muitas dificuldades em perder peso, teve muitos episódios de compulsão e passou ao longo da vida com esses desafios, entre efeitos sanfonas, entre perder e ganhar. Então, ao longo da vida foram muitos desafios com a balança mesmo. E hoje, Lê, né, toda a minha história com a nutrição, meu encontro com a nutrição, ele foi transformador, porque eu descobri que ao longo da minha vida, e eu acredito muito que por isso que o Personalize se ajuda tanto, né, e agrega tanto, e a sua história, o seu trabalho, né, contribui tanto, porque a minha maior dificuldade realmente era o conhecimento nutricional, né, então era uma distância muito grande em acreditar que estava fazendo certo e estar fazendo certo. Então foram uma sequência de erros, né, anos errando e acreditando que estava me alimentando certo, mas na verdade estava me alimentando sem conhecimento nutricional, né, e eu acredito que essa é uma das maiores dificuldades das pessoas, acreditar que se alimentar corretamente é caro ou difícil, e na verdade é simples, é básico, mas a gente passa a vida, né, acreditando que está comendo certo, acreditando no zero açúcar, acreditando que alimentos industrializados e caros é o que vai fazer a gente realmente perder peso, né? Então esse foi o meu grande encontro, a minha paixão pela nutrição começou ali, quando eu comecei a entender sobre nutrição e que a nutrição me faria de fato perder peso, e ali foi transformador, né? Esse foi meu momento, assim. Sem dúvida. Assim, eu sempre falo isso, né, durante as consultas, que o conhecimento é o primeiro passo, assim, então a gente ter o conhecimento para a gente conseguir, porque assim, ninguém conhece nós mesmos, nós do que nós mesmos, né? Então a gente tem que ser capaz de ver os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Então, esse conhecimento da nutrição
é a base. E hoje eu vejo que é um dos maiores problemas, porque na internet, ao mesmo tempo que ela pode ajudar muito, ela pode atrapalhar muito, porque é o excesso de informações, né? E a gente achar que o que deu certo para o vizinho vai dar certo para a gente, e a gente não se permitir se conhecer mesmo, ver realmente os nossos pontos fortes e fracos, que vai ajudar, porque é mudança, né? Mexe com hábito. Bom, a gente fala muito de hoje, mas são hábitos. E mudar hábitos de vida não é simplesmente eu entregar um plano alimentar, um pedaço de papel e falar segue. Porque são mudanças de hábitos, mudanças de rotina, de uma família. Então, bem... São vários processos, né? E aí, quem que você acha, assim, que foi a peça fundamental, Ana, para a sua transformação? O que foi a chavinha, né? A virada da chavinha, assim? Olê, eu acredito que foi realmente um conjunto de coisas que virou a chave, tá? Mas a grande chave realmente que virou para mim é essa que você acabou de comentar agora. É a chave do comportamento, que até foi nesse momento onde a gente se cruzou, né? Porque existe algo que é a nutrição, esse conhecimento nutricional e aplicar isso, né? Comportamentalmente, né? Colocar isso de forma prática no seu comportamento, no seu dia a dia. Como você comentou sobre os hábitos, né, o comportamento, aquilo que eu vejo, que eu me vejo fazendo todos os dias, são uma repetição dos meus hábitos. Então, o meu comportamento é o meu hábito repetido. Então, eu estou há anos repetindo um hábito, isso se transforma em um comportamento. E aí, eu começo a me rotular. Então, eu sou gulosa, eu sou compulsiva, eu sou... Então, eu acabo me enquadrando em um comportamento. E foi ali que eu percebi que a grande virada de chave que precisava acontecer era realmente uma mentalidade e o comportamento em si. Então, foi ali que eu comecei a estudar sobre comportamento, a estudar sobre inteligência emocional e aplicar isso no conhecimento nutricional que eu tinha. E foi ali que eu realmente consegui uma virada. E eu percebi que quanto mais eu melhorava o meu ambiente, o que é o meu ambiente, né? A minha geladeira, o meu armário, o que eu compro, a minha programação de compra, o que eu trago para dentro da minha casa, quanto eu fui mudando o meu ambiente, mudando o meu comportamento, criando um ambiente que protegesse o meu processo de emagrecimento, isso me ajudou, foi ali que virou a chave. Quando eu entendi, sabe aquela coisa que quando a gente vai quando chega no teu consultório, quando a gente chega diante de um profissional e você escuta o profissional falar, você fala, tá, mas isso eu sei que é certo, isso eu sei que é certo, mas a gente não consegue aplicar, né, a gente não consegue colocar em prática. E é como você falou, né, quando a gente recebe um papel, né, é tão difícil assimilar aquilo, né, que aquilo é o comportamento que precisa ser mudado, né, não é um papel ou uma nutricionista incrível te entregando um processo extraordinário que vai te mudar, mas é sempre uma parceria, né, Lê? Então, por isso que a parceria entre você, né, eu, paciente, você, médica, especialista, é fundamental, é a minha parte, né, no processo. Sim, é um conjunto. Eu sempre, hoje se fala muito, né, cada vez mais sai um medicamento, inibidor de apetite, então, assim, saem muitas coisas no mercado, mas eu falo, nada vai funcionar se você não estiver disposto a mudar comportamento. Porque o medicamento, nada vai ser para sempre, né, a não ser o comportamento. E aí a pessoa, ela perde muito, porque é um inibidor de apetite, e aí, assim que ela parar o tratamento medicamentoso, volta, né? Então, junto, por isso que, assim, se todos trabalhassem juntos, então o médico, a nutricionista, o educador físico, aí a gente realmente consegue essa mudança, porque a gente tem essas mudanças de hábitos. E aí o que me chama a atenção, Ana, conhecendo a sua história, é que teve uma peça, né, fundamental para realmente te motivar, porque eu sempre falo, e é isso que eu quero mostrar com todas as histórias que eu espero trazer no Personalize-se, né? Querer mudar só por conta da estética, acho importante, fundamental a gente estar bem, né, com o nosso corpo, porém eu vejo que nunca é o suficiente, não é algo que te move.
E aí, sempre que eu vejo que o que move uma pessoa é saúde, então muitas das vezes a pessoa muda drasticamente porque já está com a saúde comprometida, então aí é um sinal de alerta. E aí, uma pessoa que foi fundamental nessa sua virada da chavinha, que eu acho muito bonito, foi a Sara, né, sua filha. Exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque foi bem assim, acredito aí que quando ela passou um aninho do nascimento dela, foi quando começou essa sua mudança. Exatamente, Lê. Essa é a minha história, né? A grande história realmente começa aí, né? Quando eu parei de buscar atalhos e quando eu quis de fato mudar. Então, a decisão de mudar, né? Hoje eu sei que assim como você e assim como eu, que lida todo o tempo com pessoas buscando, querendo a transformação, a mudança, é sempre esse desejo de mudar. Mas a decisão de mudar, ela é sempre mais profunda, sempre. Então, eu acho que é isso que você tem buscado refletir aqui, né? Busque onde está a sua chave para fazer essa mudança. E foi a Sara, né? Quando a Sara nasceu, logo que a Sara nasceu, eu tive depressão pós-parto. Quando eu engravidei da Sara, eu já tinha feito esse não é o meu primeiro processo de emagrecimento. Esse é alguns dos meus processos de emagrecimento. Mas ali quando a Sara... Que foram frustrantes, né? Todos os outros foram frustrados, exatamente. Quando eu engravidei da Sara, eu estava exatamente com o peso que eu estou hoje, eu estou com 62 quilos, e quando eu engravidei da Sara, eu estava com 62 quilos, mas eu estava com uma massa magra muito melhor do que eu estou hoje até. Porque eu estava vindo em uma toada muito boa de treino, de alimentação, de suplementação, e eu estava incrível. E aí a Sara nasceu. E aí, de novo, as minhas emoções tomaram conta de mim, e eu engordei tudo aquilo que eu tinha perdido, e além disso, eu tinha perdido as forças de retomar, as forças de voltar ao peso, e eu tinha uma filha pequena e tinha depressão. Então, foi um desafio tremendo, né, que eu costumo brincar sempre com os meus alunos, né, de que a vida não vai parar para o teu processo de emagrecimento acontecer, né, então, o processo de emagrecimento, o ganho de saúde, né, a melhorar a sua saúde, a sua disposição, o seu condicionamento, é um ato de amor, e é um ato de amor próprio, e um ato de amor pelo outro. Então, ali teve uma chave que virou, que foi uma pergunta poderosa que eu me fiz, e que eu quero deixar aqui para a sua audiência refletir sobre ela, que é o que a Sara poderia perder ou ganhar se eu não tomasse uma decisão naquela hora. Porque ela era pequena, ela tinha 1 ano e alguma coisa, e ela tinha uma vida inteira pela frente, e eu estava em picos de depressão e ansiedade, e não estava sendo a melhor mãe que eu poderia ser para ela naquele momento, porque eu já estava mãe solo, eu já tinha passado por um processo de divórcio, então estava muito pesado assumir todo aquele processo, e ali eu tomei uma decisão. Então, o meu processo de emagrecimento, ele foi junto com a minha cura de depressão, e foi um processo até o desmame do medicamento, então eu precisei tomar, né, eu realmente, então, sempre o que eu falo aqui, né, Lei, que a gente já conversou várias vezes, isso é sempre individual, tá? Então, depressão, compulsão alimentar, ansiedade, tudo isso são doenças, né? E quando você identifica que você passou daquele limite, eu estou indisciplinado, eu estou preguiçoso, quando isso passou de algo comportamental, a gente busca ajuda médica. Então, é o que eu sempre trago aqui, né? Eu consigo ajudar o comportamento porque eu passei por várias etapas. Então, eu consigo contribuir com hoje o conhecimento que eu tenho em inteligência emocional, em comportamento. Mas quando o comportamento ele é uma doença, assim como eu tive depressão, eu sei que não sou eu que consigo ajudar. Então, quando é uma pessoa que realmente ela passou ali pelo comportamento, a gente falou sobre disciplina, mas ela tem umas restrições alimentares e ela precisa do personalizar, né? Ela precisa ir para um nutricionista, olhar de perto, né? O que ela precisa consumir de proteína, né? Então, o macro, né, Lê, foi aquilo que eu aprendi. Então, eu comecei a colocar em prática. A chave que virou foi a Sara,
e foi um processo de cura mesmo, de cura física. E hoje eu costumo dizer, né, eu estava em aula com meu mentor essa semana, e uma dos termos que a gente usou ali, e que eu quero dividir com vocês, é liberdade nutricional. Quando você amadurece, quando você entende que é o amor, que é por amor próprio e amor por quem você ama, né? Por quem vai viver os próximos anos com você, que você está fazendo escolhas nutricionais. E aí você entende que não dá para ficar o tempo todo comendo emoções, né? Então é hora de parar, é hora de entender que o alimento ele tem única e exclusivamente uma função de te nutrir e te alimentar. Tudo fora disso é comportamental, né? Então é uma base de consciência mesmo, de conhecimento, é o saber dos alimentos, e aí é um outro assunto, né, Lê? A gente acreditar que tapioca é tão bom quanto o pão branco, então é conhecer o que os alimentos são e realmente os impactos que eles fazem no nosso corpo, mas também entender o meu posicionamento diante de escolher aquele alimento, né? Me questionar, me perguntar o porquê que eu estou fazendo aquilo. E aí é completamente autoconhecimento e identidade, né? Então é como você sempre posta essa liberdade, né? Eu preciso ser livre na minha escolha. E uma das coisas que é muito, muito incrível e que eu gosto muito de falar, principalmente dentro do meu processo, é esse ressignificar de dieta, né, Lê? A pessoa, quando pensa em dieta, é isso que você falou, ela já vem com uma restrição, uma dor, um sofrimento. Meu Deus, eu tenho que fazer dieta de novo. Mas a origem da palavra dieta significa diaita, e diaita significa o dia a dia. Como que eu vivo o meu dia a dia em restrição? Então não é sobre restrição, né, Lê? Essa liberdade que eu acredito que a gente está falando aqui, né, e que a gente gosta muito de trazer. Nossa, posso ficar horas aqui te ouvindo, porque sempre aprendo muito com você, e é encantador, assim, ficar te ouvindo, porque pensar, assim, que você não é da área da saúde, né, sua base, sua formação não é da área da saúde, e o conhecimento que você adquiriu dentro da área, que é fantástico, é maravilhoso pensar, assim, que tudo isso veio por amor. E eu sempre enfatizo isso, assim, o amor que a gente tem que ter, porque às vezes a gente falta esse amadurecimento de amor próprio, então se amar muito, ao ponto de você enxergar que sim, né, a alimentação a gente sabe que faz parte do social, mas antes de fazer parte do social, assim, o que você está colocando para dentro do seu corpo? E quais que vão ser os ensinamentos que você vai passar para Sara? Então, porque e isso, assim, mãe e filho, eu sempre falo assim, o papel dos pais, né, em realmente serem exemplos dentro da nutrição, porque nada, e isso foi uma das minhas dificuldades, que no início, né, quando eu atendia em convênio, eu acabava atendendo crianças, eu falei, não, eu preciso me especializar em uma área, então hoje eu não atendo mais crianças, justamente por essa dificuldade que eu via que é outra língua que você tem que ter com a criança junto com os pais, porque muitas vezes os pais chegam com um julgamento diante da criança, sendo que o comportamento da criança é totalmente reflexo dos pais. A criança ela não tem dinheiro para ir no supermercado, a criança não vai no supermercado sozinha comprar as coisas. Então, assim, o papel dos pais diante da formação da nutrição infantil é fundamental. Não adianta a gente, né, banalizar e falar que não, é da criança. Não, não é da criança. Então, assim, a criança não gostar de uma, duas frutas ali, é uma coisa. Sim, é paladar, aceitação. Outra coisa é a criança não gostar de nenhuma fruta, de nenhuma verdura, de nenhum legumes. Então, algo está muito errado. E aí a gente sabe que a Sara, sem dúvida, assim, ela ganhou, ela tem a sorte de ter você como mãe, como exemplo, sem dúvida. Lê, e isso é tão incrível, sabe? Porque a gente vai cruzar duas coisas aqui, né? Primeiro, porque o nosso comportamento de hoje, e aqui eu gosto sempre de falar isso, né? Muitos dos nossos comportamentos hoje não são culpa nossa. Então, assim, mas não é culpa de ninguém também, a gente não está procurando culpados aqui, mas porque culturalmente a gente cresceu com um consumo muito alto de açúcar, de industrializado, então a gente sempre
tem essa visão, né? E isso até é primitivo, né? Essa socialização. Então, a comida, a celebração, a fartura sempre esteve ligado. Então, isso é cultural, isso é familiar, né? E foi uma das nossas conversas em oportunidades que a gente teve de se falar em live, era exatamente isso. Se o meu único prazer está em me alimentar, tem algo muito errado, né? Tem algo muito errado, porque a comemoração, a celebração tem que ser sobre pessoas e não sobre alimentos, né? De novo, o alimento tem a única e exclusiva função de nutrir. E sim, ele é prazeroso, somos seres límbicos, mas se a gente não controla isso e não traz para o nosso consciente, a gente vai sendo dominado por essas emoções o tempo todo e come por compulsão. Então, é todo esse conhecimento. Então, ou seja, a gente cresceu assim, e se hoje a gente não toma uma decisão diante de tanto conhecimento rico, né, Lê? É como a gente já conversou aqui, né? Você é uma especialista em metabolismo, uma profissional incrível, que custaria muito caro para acessar a sua informação, o seu conteúdo. O conteúdo que você traz, a experiência que você traz é de anos. Então, há um tempo atrás, ninguém conseguiria acessar esse conteúdo se não fosse de forma paga, né? E hoje essa informação, ela está aqui. Ela está aqui de forma gratuita, de forma inteira, de forma documentada, de forma científica, para mudar isso. E isso é uma grande vantagem, porque hoje eu não tive essa base, mas não é culpa de ninguém, porque a gente oferece o que a gente tem. Só que hoje eu tenho um pouco a mais para oferecer para a Sara. Então, a Sara, ela já não tem esse consumo de açúcar alto, a Sara não toma refrigerante, e não é por nada, né? Porque um crescimento, ela não tem o hábito. Então, quando a gente vai em algum lugar e tem refrigerante, ela não se importa, ela não. E se ela pede ou alguém oferece, tem vezes que ela experimenta e ela não gosta, ou seja, ela não admitiu aquele paladar para ela. Mas eu nunca impedi ela de aproveitar e de apreciar. Mas essa regra do dia a dia, né? E é sobre isso também, né, Lê, que a gente sempre fala, é sobre proporção. Então a gente não precisa excluir nada, a gente não precisa eliminar nada, mas do momento que você ajusta proporções, né, você pode experimentar de tudo e apreciar de tudo, e acredite, quando você apreciar algo que mesmo sabendo que não é tão bom para a tua saúde em momentos específicos, isso vai te gerar um prazer absurdo, né? Do que se você comer todo dia um pedaço de doce, um pedaço de açúcar, porque é dose dependência, você nem vai sentir o prazer que ele pode te proporcionar realmente, né? Não é, ouvindo você, assim, eu imagino o desafio, né, que é ser mãe, assim, são muitas responsabilidades. Isso que você falou, né, é muito importante a gente enfatizar, porque isso, a gente oferece o que a gente tem de melhor, né? Eu fico vendo, tenho lindas lembranças, né, da casa da minha avó, por exemplo, e com certeza, assim, a fartura de doces ali era o amor, era como ela poderia demonstrar o amor naquele momento, ela sabia como agradar. Mas aí é quando a gente evolui, né, e a gente vê que faltou o equilíbrio. Porém, eu sempre falo assim, o maior problema é a gente ficar na síndrome de Gabriela, né? Cresci Sim. assim, sou assim. Então, a gente tem a oportunidade de mudar, evoluir, e é sobre comportamento. Então, a gente aprender realmente, porque eu vejo assim, algumas pessoas, elas não percebem, né, que não precisa delas, é aquele medo, né, eu vejo muito medo, assim, de procurar um nutricionista, e quando procura, então muitos já chegam receosos, e já fala assim, eu não quero que tire isso, eu não quero que tire aquilo, eu não... E eu falo, calma, né, não é deixar de comer nada, então esse medo acaba atrapalhando muito, porque você vê que como igual, eu sempre falo do ovo porque eu acho muito engraçado como que a maioria não, mas a grande parte dos pacientes, eles chegam já falando assim, Letícia, pelo amor de Deus, não me dá ovo de manhã, porque ovo de manhã embrulha meu estômago. E eu falo, não, gente, tudo bem, assim, ovo é um excelente alimento, mas não gostar de ovo ou não querer comer ovo de manhã, tudo bem, tem outros excelentes alimentos e eu tô aqui para isso, né? Então eu tô aqui para ajudar a dar substituições, fazer trocas e tá tudo certo. Então às vezes colocam esse tabu na nutrição, né?
E aí é por isso que gera muita frustração, muitas vezes, porque sai a dieta do ovo, que você tem que comer ovo o dia inteiro, sai dieta da lua, que já foi citado aqui em episódios anteriores, dietas assim absurdas, muita restrição, e aí esse nome dieta que você colocou o significado aqui, que não vem, né, de restrição, acaba a dieta, todo mundo rotula como uma coisa de restritiva, sofrimento, e não. Então, assim, são mudanças de comportamento, crescimento, e é impressionante quando a gente olha para trás, né? Eu falo por mim também, assim, já fui acima do peso, porém nunca cheguei no grau de obesidade. Mas eu falo que é por sorte também, porque em casa eu me alimentava mal, mas nesse sentido, assim, falta um pouco de conhecimento dos meus pais e por querer me agradar. Então a nutrição tem muito essa alimentação. Então, assim, eu dou para agradar, porque ela gosta e ela pede. Então eu escuto hoje, quando eu brinco, eu falo, gente, eu não acredito que vocês me davam isso. E eles falam, mas você pedia. Mas assim, eu pedia porque era o que tinha ali, era o que eu sabia. Então, realmente, assim, refrigerante era todos os dias. Então, a gente vê assim que não é por falta de amor, mas é falta de conhecimento. Então, quando a gente percebe os benefícios, e aí eu vejo assim, por que você procurou a nutrição? Porque eu era uma criança muito alérgica, e eu, antes da faculdade, comecei a estudar, né, sobre a nutrição, e vi o quanto que a nutrição poderia me ajudar e me ajudou na saúde. E quando a gente vê esses benefícios, então, assim, eu não me alimento bem, lógico, a gente quer estar bem com o nosso corpo, mas o objetivo principal de eu me alimentar bem não é para estar magra, e sim porque eu sei que se eu passar do limite, se eu comer de forma desordenada, eu vou me sentir mal no outro dia, eu não vou ter o mesmo rendimento nos estudos, eu não vou ter o mesmo rendimento no sono, como prejudica meu sono, assim, um dia que eu resolvo beber um pouquinho a mais na sexta-feira, no sábado eu acordo um caco. E assim, tudo bem, foi uma escolha, quis aproveitar um dia, mas como que cai o nosso rendimento, como que a alimentação é a base, né? E aí depois, quando a gente vê que a gente tem o poder nas nossas mãos, a gente não quer mais voltar, né? E quando você fala desse... Desculpa. Não, acabei. Quando a gente fala desse poder nas nossas mãos, né, Lê? A gente já citou isso em outros momentos, mas é aqui a grande paixão que eu tenho pela nutrição, e é o ponto que eu acredito que se as pessoas entenderem isso aqui, já valeu toda essa nossa conversa, que é esse o poder nas nossas mãos, né? Porque quando a gente pensa, né, na nossa cultura, na nossa família, a gente fala assim, mas isso é da minha família, isso é genético, todo mundo na minha família é assim, todo mundo tá doente, todo mundo come assim, isso vai acontecer comigo de qualquer jeito, a vida se vive uma vida uma vez só, e a gente começa com aquelas frases absurdas, né? Então, quando a gente chega aqui e que a gente entende que a gente trouxe comida como uma forma de recompensa, né? Como uma forma de amor. E tá tudo bem, porque agora a gente entende que existem outras formas da gente expressar esse amor próprio e que quando eu realmente me nutro bem e eu faço melhores escolhas, o poder está nas minhas mãos, que é hoje o que a gente sabe que é incrível na ciência, que é a epigenética, que é realmente aquilo que modula o nosso organismo, o nosso metabolismo a partir das nossas escolhas. Olha que coisa incrível, a partir do que eu escolho, né, Lê? Então, hoje, você me corrija se eu estiver errada, mas 80%, né, de toda a nossa expressão de saúde, ela é epigenética, certo? Ou seja, escolhas que eu faço, comportamentos que eu tenho, né? Então, as pessoas negligenciam sono, que é tão importante, né? Que quando eu durmo melhor, no outro dia eu tenho mais saciedade, porque toda a parte metabólica do meu sono é importante para que meu outro dia seja melhor. De fato, o tipo de alimento que eu escolho contribui ali para a minha saciedade ou fome, né, de acordo com esses hormônios ali. Então, assim, são escolhas que eu estou fazendo o tempo todo. Então, basicamente, se eu
conheço os alimentos, que é a parte do conhecimento. Então, eu sei o que eu estou comendo, eu sei o que eu estou escolhendo, e eu tenho liberdade para escolher. E liberdade nutricional, o que que é? É maturidade. É eu dizer sim quando eu quero dizer sim e dizer não quando eu quero dizer não. E tá tudo bem, porque eu vou celebrar, eu vou comemorar, eu vou tomar a minha cervejinha ou eu vou tomar o meu vinho e tá tudo bem. Não é isso que vai danificar ou prejudicar, né? É como eu falo, né? Às vezes a pessoa fala, eu vou ter que parar de comer arroz e feijão. Não, você não precisa parar de comer arroz e feijão, porque não é o arroz e o feijão que engorda ninguém ou que faz mal para a saúde, né? Mas é um conjunto de hábitos e comportamentos, e eu basicamente defendo sempre, né, que eu acredito que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, que é o consumo exagerado do açúcar e dos alimentos industrializados. Então, quando eu venho para o básico, da uma alimentação mais regrada, e eu coloco o meu corpo em movimento, que é outro ressignificar isso também, né, que as pessoas às vezes falam, mas tem como emagrecer sem fazer atividade física? Claro que tem, mas quando eu quero prosperar o meu corpo e eu coloco ele em movimento, acredite, ele vai contribuir muito mais, porque o nosso corpo ele é feito para o movimento, ele é feito para se movimentar, então ele te ajuda, ele vai te ajudar ainda mais se você pôr em movimento. Então você não precisa virar um crossfiteiro, um pedalar 80 quilômetros, não, mas entre em movimento, que só isso já vai contribuir, assim, expressivamente para a sua saúde, né, Lê? Então é um conjunto de comportamentos no final, né? Sem dúvida. Eu falo que não foi à toa, né, que eu escolhi esse tema para o meu mestrado, né, que foi a epigenética, porque isso foi uma coisa que sempre me instigou muito, né, porque sempre a gente escuta isso, a culpa da genética, porque minha mãe era obesa, minha avó era obesa, e aí a gente sabe que a epigenética nada mais é do que a gente tem aquele poder de liga e desliga, né? O botão liga e desliga dos nossos genes. Então, a gente pode até ter genes. Se eu mostrar, gente, meu mapa genético, meu perfil genético, vocês vão ver assim, como, e eu quero mostrar um dia, quero fazer uma live para mostrar o meu teste genético, como o meu perfil, e eu já não esperava diferente, porque tem um histórico, né, dos dois lados, tanto materno quanto paterno, de obesidade, diabetes na família, hipertensão, então, assim, só que a genética até para mostrar para a gente que não é destino. Então, assim, a gente tem o poder de silenciar os nossos genes. Então, a gente pode ter predisposição, a gente pode ter predisposição a câncer, mas a gente tem esse poder nas nossas mãos de desligar um gene, então de não deixar ele ser expresso. Que aí a gente usa, né, a palavra como, por exemplo, a metilação, que a gente vai metilar o gene para ele ser menos expresso. Então, é fantástico quando a gente se conheceu por isso, né? Exatamente. A gente falar a mesma língua mesmo e a gente realmente acreditar. E aí, são tantos estudos que aí, às vezes, a mídia joga por cima. O sono é importante para o emagrecimento. E aí, muitos não levam a sério porque realmente não sabem o porquê que o sono é importante. Mas para isso, né? O sono, no momento do sono, a gente modula muitos genes. Então, assim, podem perceber, né? Quando a gente tem uma noite mal dormida, quando a gente dorme menos do que é o ideal para a gente, no próximo dia a gente vai estar com o apetite mais aguçado, a gente vai ter mais apetite justamente por conta dos nossos genes. Então, assim, é tudo interligado. E aí você colocou, Ana, muito bem atividade física, né? Isso também é uma pergunta que eu sempre escuto. Mas eu vou precisar fazer atividade física? Não. Porque a nutrição, a base da nutrição é matemática. A gente tem que gastar mais do que a gente ingere. Então, a gente pode ingerir menos, né, do que o nosso basal ali para emagrecer. Só que a atividade física é isso, é saúde, vai além, porque justamente a gente não foi programado para isso. Então, assim, antigamente, como que a gente conseguia os nossos alimentos? A gente tinha que subir na árvore para pegar uma fruta, a gente tinha que caçar. Então, é bem por aí. Hoje em dia, a oferta, né, tá muito à nossa disposição, o acesso é muito fácil à alimentação. Então, tudo isso, né, evolução, assim, o caminho, cada vez mais a gente trilha um caminho para a obesidade. Então, por isso que a gente tem que fazer o caminho inverso. Por isso que eu digo assim, que a gente puder voltar para os nossos antepassados, melhor. Exatamente, Lê. E assim, é por isso que esse papel aqui é fundamental, né, Lê? Eu lembro que quando eu estudo sobre isso, eu gosto desse tema há muitos anos que eu estudo sobre isso. Eu lembro que quando eu comecei
teve um estudo que eu li o ano passado, que 56% da população do Brasil estava acima do peso ou obesa, incluindo crianças e adolescentes. Hoje esse número está em 60%. Então, assim, esse número tem crescido, né? Existem realmente crianças acima do peso, adolescentes em cima do peso, com um consumo absurdo de produtos industrializados, muito excesso de açúcar, né? Então, outra coisa que a gente sempre é a base do conhecimento, né? Que a gente realmente acredita que o açúcar é só aquele docinho, né, Lê? E, na verdade, esse é o grande engano, porque a gente come muita coisa docinha, mas a gente come bolachinha, biscoitinho, e essas coisas todas, né, que contribuem de forma muito negativa para essa expressão genética. Então, se eu me alimento de forma bem, né, e eu não preciso me alimentar de forma cara, não, tá? Isso é um mito, né? Obviamente que quanto mais recursos financeiros eu tenho, e se eu consigo suplementar, se eu consigo ir no detalhe, se eu consigo fazer um teste epigenético, eu tenho, assim, um absurdo de detalhe na minha mão, onde eu vou conseguir extrair o melhor de mim. Mas esse melhor... cerejinhas do bolo, né, Ana? Mas, assim, o melhor de mim, eu falo sempre, assim, os 80% da sua saúde com coisas simples e básicas, assim como você falou, né, o ovo, né? Então, eu sei que ao longo da história da nutrição, a gente passou por muitas coisas também, né, Lê? O ovo é bom, o ovo é ruim, come de 3 em 3 horas, porque senão seu metabolismo vai desacelerar. Então, são várias coisas, né? E é muito importante o papel do Personalize-se, da doutora Letícia, e de tudo que esses tantos profissionais que procuraram avançar na nutrição, né, no estudo realmente da epigenética, de tudo que a ciência traz, é que muitas coisas não são verdade. E a maior verdade de todas é sobre quem você é. Por isso que esse podcast, ele chama Descobrindo Sua Identidade. Porque a sua identidade, a sua epigenética, o seu detalhe, não importa se você gosta de ovo ou não, mas importa as escolhas que você faz, porque você tem mais opções do que ovo. Então, eu como carne, mas eu não como. Então, tem outras opções que você pode comer. Né? O problema é que a gente está fazendo o tempo todo escolhas erradas, né? Com base em desinformação, né? Então, existe muita informação, mas existe muita desinformação, e uma forte também, que sempre existiu, né? Mas uma forte mídia em cima da indústria alimentícia, que está todo o tempo fazendo a gente acreditar que esses produtos são bons, que produtos zero são bons, que produtos industrializados são bons, né? Então, a cesta básica hoje, ela praticamente não tem nada de nutrição. Isso é muito triste. Então, quando você leva a informação e você fala, olha, se você comer um ovo e uma salada e um feijão é melhor do que se você fazer isso com óleo, e se você usar só a gordura da carne, você não precisa usar o óleo industrializado. Então, quando você traz essa simplicidade, tá? Então, assim, quando a gente se fala de hábito de comportamento, acreditem, o simples, o básico, a doutora Letícia sempre usa essa palavra e é incrível, o básico funciona, comece pelo básico e o seu resultado vai ser entre 80% e 90%, acredite. É isso, e é sobre, né, e o nome Personalize-se, né, não é à toa que a gente fala assim, você colocou de 3 em 3 horas, e é o que eu sempre falo assim, isso é um autoconhecimento, porque, infelizmente, esse foi um estudo que houve uma interpretação errônea dele, né, onde a gente sabe que sim, pessoas, por exemplo, né, trazendo a genética em pessoas que têm o gene de apetite mais elevado, mais expressos, sim, seria interessante comer de 3 em 3 horas, para não pensando em não gerar ansiedade. Porém, uma grande parcela da população não tem essa necessidade de comer de 3 em 3 horas, porque é isso da pessoa. Então, olha que absurdo, como que você vai fazer uma pessoa comer de 3 em 3 horas, sendo que ela não sente fome de 3 em 3 horas? Olha como é individual de cada um. E aí ela acaba comendo de 3 em 3 horas, porque tem que comer. E se a gente for pensar um pouco, assim, é uma coisa tão absurda que foi levada a sério por muitos anos. E aí a gente vê que é individual, né? Então, é lógico, aquela base da alimentação saudável não vai mudar para ninguém. Mas você respeitar, então,
sinal de apetite e saciedade, eu sempre falo isso, a gente recuperar. Muitas pessoas, elas perdem, né? Sinal de apetite e saciedade. E aí, muitas vezes eu pergunto no consultório, a pessoa não sabe se realmente é apetite ou é ansiedade. Então, realmente a gente trabalhar, né? Tudo isso de uma forma lenta, gradual. E isso, Ana, aproveitando e voltando para essa história, porque é uma curiosidade minha, assim. Qual que foi o primeiro ponto, assim, da mudança? Você acredita, assim, o primeiro passo foi você, por si só, mudar sua alimentação? Ou não, você entrou em cursos? Como que foi o primeiro passo, assim, vou mudar? Olê, eu sempre fui uma curiosa da nutrição. Então, assim, e eu vou dizer uma coisa para você hoje, eu tenho 37 anos, né? Então, hoje eu tenho 37 anos, eu sou mãe, e eu vejo que a nossa vida, ela não é tão simples assim, né? Então, assim, quando a gente pensa em tudo isso, né, na nutrição como base, a gente vê que não tem esse conhecimento. Então, para mim, hoje, com 37 anos, com uma filha, eu penso que as pessoas tinham que aprender o básico da nutrição na escola. Que esse básico tinha que vir como matéria, né? Porque é tão absurdo que a gente precisa da nutrição e a gente se alimenta todo dia e isso não é matéria, né? Vamos chamar de matéria, né? Eu sou um pouco antiga, talvez não é assim mais que é chamado, mas é uma disciplina realmente de nutrição, né? Algo que te ensine os alimentos e como é que é. Tem gente que, eu atendo pessoas, Lê, com 40 anos, 45, quando eu falo entre macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, a pessoa nunca imaginou na vida que tinha essa divisão. Então, isso é um absurdo, né? Porque se eu entendo que o meu corpo ele é 65% proteína e eu sei o que é proteína, fica mais fácil eu fazer essa conta do que eu tenho que comer. Se eu sei que o meu corpo é 20% água e 25% proteína, é muito simples que eu preciso beber mais água. Então, cara, se eu tô ensinando uma criança, ela cresce com essa mentalidade, a chance dela fazer melhores escolhas é muito grande. Mas então, a gente não aprendeu isso. Então, eu vim estudando. E o problema é exatamente esse. Eu fui estudando e ao longo dos meus estudos, nessa tentativa louca mesmo de achar um jeito de emagrecer, eu aprendi muita coisa errada. Então, eu perdi muito peso, tu comentou no começo ali sobre o medicamento. Então, realmente, as pessoas acreditam em atalhos. Medicamento é um atalho, você restringir tudo é um atalho, né? Então, o grande erro da nutrição, e que realmente a gente acredita que o que funcionou para o outro vai funcionar para a gente acredita que quando eu passo por um procedimento agressivo, que seja uma bariátrica ou um procedimento cirúrgico para tirar todo o meu excesso de gordura, e a gente sabe que isso é tão atalho, que a gente sabe que a história da maioria das pessoas que passaram por isso é retornar ao peso ou até maior ainda do que teve antes desse procedimento. Quando não tem essa mudança de comportamento. E esse foi a minha virada. Eu estava buscando. E por isso que eu acho tão importante a gente estar aqui hoje fazendo esse papel, Lê. Quando eu cruzei com uma nutrição que realmente era a nutrição verdadeira. Quando eu cheguei na informação que verdadeiramente era aquilo que eu precisava ouvir. E ali eu conheci, na época, o Flávio Passos, que é da Pura Vida, que hoje eu sou apaixonada pela Pura Vida, consumo os produtos, os suplementos, né? Então, toda a base que ele usa ali, eu acho incrível, todo o papel que ele faz de conscientização. Inclusive, ele vai fazer uma série agora sobre açúcar, que é incrível, e é muito didático, muito importante isso. E ali eu conheci. E quando eu comecei a entender aquilo, eu falei, tem alguma coisa errada? Porque ele falava sobre comer. Foi ali que eu comecei a entender sobre jejum. Porque hoje as pessoas falam sobre jejum aleatoriamente na internet, acreditando que se eu aplicar jejum, né, vai dar tudo certo na minha vida, e não é assim, porque eu já tinha ouvido falar de jejum e já tinha feito jejum anteriormente, mas é o que eu sempre trago aqui, o jejum antes da nutrição, ele é atalho, o jejum ele é uma consequência nutricional,
Por quê? É isso que a Lê falou. À medida que eu me nutro, eu ganho saciedade. À medida que eu ganho saciedade, eu ganho janela. Porque eu acordei de manhã, e é como você falou, individual. Tem gente que não sente fome de manhã. E quando, Lê, eu encontrei esse conteúdo de fato que trazia o jejum como longevidade, hoje existem vários estudos que comprovam isso, que a gente vive mais se come menos, né? Então o jejum, ele traz essa questão de longevidade, mas não é um jejum em função de emagrecimento, mas é um jejum resultado de uma nutrição. Porque o que está errado é eu comer toda hora porque eu não estou me nutrindo. Então, por que eu como toda hora? Na verdade, é o contrário. Aí você fala, por que você não come? Porque eu estou nutrida. E por que eu como toda hora? Porque eu não estou nutrida. Então, foi ali que virou a minha chave. Porque eu ficava todo o tempo comendo calorias vazias, né? E para quem ali não conhece um pouco de calorias vazias, então é realmente macarrão, pão, biscoito, essas coisas não têm nutrição. Muito pelo contrário, elas ativam para que você sinta mais fome, né? Ela te dá uma energia rápida e você vai sentir mais fome. Para você sair desse ciclo, o segredo é nutrição. Nutrição. E isso é um processo. Então, quanto mais você se nutre, mais aportes nutricionais você cria, você diminui sua compulsão, você diminui sua busca por comida todo o tempo, porque o teu corpo está nutrido. E é isso que você falou sobre fome, né, Lê? Foi ali que eu descobri a diferença entre fome física e psicológica. Porque hoje que eu tô, né, isso não é do dia para a noite, né, eu volto sempre a frisar isso, a gente é um processo, e quando hoje eu sinto fome física, às vezes depois de 16, 18, 20 horas, eu sinto fome física. E esse não é um sentimento comum, porque as pessoas não sentem mais fome física. Porque esse é caloria vazia, a gente come por comer, a gente come porque chegou a hora, a gente come porque tá todo mundo comendo. Então, a nutrição, ela tem que estar vinculada com a tua identidade. O teu corpo, ele é fisiológico, então ele vai te dar sinais de fome de verdade, né? Então, esse negócio, eu preciso comer de manhã, que é até o que eu aprendi, né? Que a gente escuta e aí volta de novo no cultural. Come de manhã, porque a refeição principal do dia. Come de manhã, senão você vai ter forças para trabalhar. E a gente escutou isso e tá tudo bem. Só que agora que você tá ouvindo isso, escuta o teu corpo. De fato, você tá com fome de manhã? De fato, você não se nutriu, você se nutriu o suficiente para, na hora do almoço, fazer uma refeição, né, de proteína e legal, uma refeição com... Tá tudo bem se tiver arroz, feijão e carboidrato ali, mas a base não pode ser isso, porque isso não te nutre. Isso não te nutre. E foi ali, Lê. Foi ali que eu falei, isso pode ser transformador na minha vida. E quando eu apliquei isso, foi transformador. E é muito rápido como o seu corpo quer saúde. Ele quer saúde. Quando você começa a aportar nutrientes, ele vem com tudo para te ajudar, ele vem com tudo. E é incrível. Isso é incrível, né? Por isso que a vida é um presente mesmo. Ai, que legal. Olha isso, descobrindo mais uma coisa. Eu não sabia desse papel da Pura Vida, mas assim, quem não conhece, gente, é uma marca, né, fantástica de produtos funcionais. Então, e até isso, né, Ana, assim, eu tenho a pós-graduação em nutrição funcional. Eu até evito falar, porque hoje em dia você fala nutrição funcional, fica banalizado, né? Acha que é nutricionista que tira leite, tira glúten de todo mundo. E não, é individualidade. Mas a partir do momento que a gente se conhece, a gente vê que aquele alimento não faz bem pra gente, aí é individualidade, não tem o porquê a gente não tirar esse alimento. E então, assim, eu ouvi frases no consultório como: eu preciso tomar leite para ir no banheiro. Gente, nenhum alimento tem que ser capaz de fazer você ir no banheiro, então alguma coisa está errada. Então, a gente vai tratando esse indivíduo, né? Que não somos iguais. Nossa, Ana, e a gente faz cortes, né? Até para colocar no feed. Eu fico pensando assim, o tanto de cortes que vai ter o seu, que são várias frases, como você colocou. O jejum não pode ser um atalho. Achei isso fantástico. Nunca tinha usado como dessa maneira, né? Nunca tinha escutado essa colocação e é fantástico, porque muitas vezes também escuto, Letícia, eu prefiro fazer jejum para não. Olha que loucura isso. Eu prefiro fazer jejum para não ter que pensar em que comer. Então a pessoa ela prefere fazer o jejum, não pensando em nutrir o corpo, não. É porque é uma coisa tão estressante comer
que ela prefere fazer o jejum para não ter que pensar o que comer. E eu falo, gente, não é por aí. O jejum é você respeitar a sua vontade de fome, de apetite e saciedade, ponto. Não deixar de comer para não ter que pensar em que comer. Então, assim, são muitas coisas que às vezes a gente tem que refletir nas nossas falas. E é um processo, né? E isso que você falou da educação nutricional é extremamente importante e é uma luta que eu converso com amigas nutricionistas, que é a classe, né, tinha que se juntar para ter esse papel na educação nutricional. Como que é importante, e é o que eu falo assim, o meu papel hoje no consultório, muitas das vezes a pessoa quer resolver todo o problema dela de anos em uma consulta. E os maiores resultados que eu tenho no consultório é um processo de ano, e às vezes eu falo isso com o paciente, ele interpreta de uma maneira tipo, ela quer ganhar dinheiro. E não, eu só estou querendo ser sincera, porque às vezes ele fala assim, quantos meses você acha que eu vou almejar? Eu falo, isso vai depender do seu processo. Porque muitas das vezes a pessoa chega lá exatamente dessa maneira, sem saber o que é carboidrato, proteína e lipídio. E como que alguém pode ter autonomia diante da nutrição e fazer boas escolhas, sendo que ela não sabe o que é um carboidrato, uma proteína e um lipídio? Então, quando eu falo assim, e essa autonomia que eu falo é exatamente isso, né? Assim, você não quer comer o ovo de manhã. Tudo bem, não precisa comer o ovo, não precisa comer o ovo na hora do almoço, mas assim, o que você vai colocar no lugar do ovo? Qual que vai ser sua outra fonte proteica? E aí a pessoa precisa ter essa capacidade de escolher, fazer boas escolhas, mas isso é educação nutricional. Então, se a pessoa não teve essa educação antes, nunca é tarde. Eu faço essa educação nutricional com idosos, mas chega um momento que a pessoa tem que ter essa educação nutricional. Então, isso foi muito legal você ter colocado isso como base, porque realmente o que eu, como nutricionista, eu vejo que é o primeiro passo. Muitas vezes a pessoa quer pular isso, então ela quer seguir o que deu certo com a vizinha. Mas não, antes dela seguir o que deu certo com a vizinha, ela tem que aprender o básico da nutrição. Eu vejo isso, assim, falta de informação. Exatamente, Lê. Então, assim, imagina, né, se as crianças, né, soubessem, crescessem com isso, né, o quanto ia ser transformador, né, porque hoje a gente vê que realmente falta esse conhecimento e ainda falta, né, nos pais, ainda eles oferecem para os filhos aquilo que eles têm. Então, realmente, quando a gente entende essa importância, a gente avança. E eu também acredito nisso que você falou, né, as pessoas, elas têm pressa. As pessoas têm pressa e têm medo, então elas têm medo da restrição, então aqui a gente quer tirar isso, ressignificar isso de você, não tenha medo, porque você não vai precisar restringir. Na verdade, se você for no caminho da restrição, provavelmente você vai falhar, porque esse é um atalho. Então não tenha medo e não tenha pressa, porque eu acredito que você quer viver muitos anos, né? A gente está aqui para viver muitos anos e viver com saúde. Então não tenha pressa de emagrecer, porque foi um processo para você engordar, para você ganhar todo esse excesso de peso e essa perda de saúde. Porque o excesso de peso, ele não é estético, de fato, assim como você colocou. Ele, na verdade, é um reflexo da perda de saúde. Então, se eu estou deformado fisicamente, se eu estou deformado no meu externo, significa que internamente eu estou deformado. Significa que realmente a minha glicemia e tudo aquilo que precisa acontecer dentro de mim, né, todos esses processos metabólicos, eles estão prejudicados, né? Então, acredite, o externo, ele é só reflexo realmente de um desequilíbrio interno, um desequilíbrio de escolhas, e o teu corpo, é o teu corpo sofrendo, é um reflexo do teu corpo sofrendo. Então, acredite, não é sobre estética. E com base nisso, né, Lê, dessa educação nutricional, que realmente falta esse conhecimento, é outra coisa que eu acredito que é uma base. E esse é hoje o que eu luto, é o meu papel, né, aqui, é a inteligência emocional, o comportamento. Porque as pessoas, quando elas não entendem, né, que é sobre escolha, sobre hábitos, sobre comportamento, sobre crenças, né? Eu acreditar realmente que a minha genética é mais forte do que a minha epigenética, e tudo isso é crença, tudo isso é comportamental. Então, se eu ganho inteligência emocional, eu amadureço, e aí eu ganho liberdade nutricional, porque à medida que à medida que eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu faço melhores escolhas. Porque eu ganho amor próprio, eu ganho amor pelo outro, eu ganho amor pelo meu corpo, né? Então eu amadureço, né? Então fazer escolhas é sobre amadurecimento. E aí eu vou trazer aquele exemplo que você falou, quando você era criança e pedia coisas
que hoje a gente sabe que não são tão boas, e mesmo assim você ganhava, né? Então, crianças comem de tudo, e crianças não fazem atividade, crianças fazem o que elas querem. Quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto e maduro e responsáveis, autorresponsáveis, né? E aqui autorresponsabilidade não significa culpa, mas significa amor mesmo. Então, quando eu me comprometo com o meu corpo e com quem vai estar comigo, cuidando de mim e vivendo comigo os meus longos próximos anos, eu tenho que me preocupar com aquilo que eu estou me alimentando. Então, hoje as pessoas se preocupam mais com a manutenção de um carro do que com a manutenção do próprio corpo, né? E é sobre isso, né? Se eu estou me nutrindo melhor, se eu estou fazendo melhores escolhas e me comportando melhor, sabendo mais com quem eu estou convivendo, né? Isso reflete positivamente em toda uma saúde, né? Na saúde física, emocional, na saúde das relações, né? E isso é um todo, né? Nós somos seres complexos, né? E a nutrição, as emoções, elas são parte disso. Não tem como separar o alimento da emoção, porque ele é extremamente vinculado à emoção, né? Então, a gente, ainda mais aqui a gente está em duas mulheres, né, elas têm muito disso, né, por conta de fases, de ciclos ali, de hormônios e tal. Então, as mulheres sempre têm esse detalhe ainda mais, né? Então, somos seres emocionais. E sim, a gente sempre vai buscar por alimento porque é primitivo. Mas quando a gente cresce, quando a gente amadurece diante da nutrição, a gente entende que a gente é capaz de fazer escolhas melhores, sim. A gente é capaz de fazer melhores escolhas, sim. E a doutora Letícia, a nutrição está aqui para provar que é simples, que é básico, e isso é sensacional. Juntas, né, Ana? Você tem um trabalho fantástico, Ana. Eu queria até que você falasse um pouquinho dele. Que eu acho assim, já tive projeto parecido, porque que é o que eu acredito muito, assim, nos 3 pilares, né? Que precisa ter uma pessoa ajudando a gente nessa mudança de comportamento, precisa ter esse conhecimento nutricional, e aí a atividade física entrando como algo fundamental, mas de maneira leve também, né? Às vezes a pessoa quer, assim, não está acostumada, a atividade física não está no dia a dia, e a pessoa já quer começar a ir na academia todos os dias. Então, assim, é o que eu sempre falo, vai no seu ritmo, né? Calma. Então, comece a colocar metas, se desafie, mas que você sabe que vai ser leve. Então, você de nenhum dia totalmente sedentária, você ir 2 vezes, e 2 vezes mesmo, já é um grande passo. E comemorar, né, essa vitória. Então, poxa, acabou a semana, consegui essas 2 vezes que eu me comprometi aí. Então, isso é fantástico, esse projeto. E esse projeto foi um sonho. Esse projeto é toda essa minha história e realmente colocando ela em prática, né? Tudo isso que eu vivi colocando em prática. Então, quando Deus colocou isso no meu coração, realmente de falar, leva para mais pessoas, né? Porque tem muita gente que não sabe, não conhece, né? E aí é o meu pouco que é capaz, assim, né? É o meu pouco que eu contribuo naquilo que eu posso. E quando eu vi isso, né, Lê? É o que eu precisei. É o que eu precisei. Então, eu precisei da base nutricional, da atividade física e do comportamento. E realmente isso é uma chave de sucesso, né? Para você conseguir avançar nisso e entender o processo. Né? E tudo, a gente isso acho que foi a palavra que a gente usou desde as primeiras vezes que a gente conversou, né? De forma leve. Então, eu não faço atividade física para emagrecer. Eu começo uma atividade física que me gere prazer e, consequentemente, eu emagreço. Então, você vê que é uma questão de mentalidade. Então, não é um desespero de, agora eu preciso fazer atividade física. Se você não faz nada, procure algo que você goste e faça. Quantas vezes você tiver vontade de fazer? Até que você se apaixone por aquilo e aquilo vire um hábito de fato. Então, se as pessoas entendessem que se elas perderem a pressa, vai acontecer muito mais rápido do que elas imaginam, né? Então, é aqui que nasceu, né? Que a doutora Letícia faz parte desse projeto e é incrível, né? De ela ter acreditado nesse meu sonho quando ele estava nascendo aqui dentro de mim. E eu aproveito para publicamente agradecer isso,
porque era um sonho realmente de poder levar isso, né, para mais pessoas, de que existe um processo, um método, e que ele sim precisa de nutrição, que ele sim precisa de atividade física, que ele sim precisa de comportamento, né, de inteligência emocional, mas tudo na sua dose, tudo dentro da sua identidade, dentro do seu, né, da sua individualidade, porque você é único, você não é raro, né, você é único. Então, quando eu entendo que tudo isso está ao meu favor, é a nutrição ao seu favor, a atividade física ao seu favor e o comportamento, a sua individualidade, a sua identidade tem que estar ao seu favor. Então, não é sobre peso, não é fazer o que deu certo para o outro, é olhar para você e fazer o que dá certo para você. Porque você não vai fazer isso por um mês. Você vai fazer isso pela vida, né? Então, é um estilo de vida, algo que você vai adotar de forma leve, por amor a você, por amor ao outro, por amor àquilo que você quer viver. E aí eu começo realmente a fazer melhores escolhas. E ali eu entendi, Lê, eu entendi que isso era o mínimo, né? Era o básico para que as pessoas conseguissem avançar num processo seguro e definitivo de emagrecimento, né? Então, quando você vem aqui e você fala, é definitivo, é porque realmente você entendeu quais são as 3 bases, você entendeu que não é sobre exagero nem sobre restrições, é sobre liberdade de sair num domingo à tarde, tomar um café e comer um pedaço de bolo e você saber que tá tudo bem, porque amanhã é segunda-feira e você não vai ter aquele peso, né? Porque até eu me recordando aqui na época que eu não tinha esse controle, essa maturidade nutricional, quando eu fazia alguma coisa de domingo, eu falava, meu Deus, eu ferrei minha semana, agora acabou, não consigo mais fazer nada. Só que não, quando a gente está num processo e a gente faz isso de forma leve, de forma inteligente, usa isso ao nosso favor, a gente sabe que amanhã é outro dia. E amanhã vai dar tudo certo, e amanhã a gente vai fazer melhores escolhas. Isso é a parte leve, tá? A nutrição não tenha medo e não tenha pressa, porque ela vai te ajudar, ela tá aqui para te ajudar. É isso. Quando coloca essa palavra leve, assim, eu falo que é essa autorresponsabilidade que a gente fala junto, né? Ao mesmo tempo que tem que ser leve, sim, e aí que a gente vê o tão complexo que é, por mais que é simples, é complexo no sentido que ao mesmo tempo que tem que ser leve, mas a gente tem uma autorresponsabilidade diante disso. Então, a gente não pode ser aquelas crianças mimadas, né, que acha que vai ser leve, mas que não demandam sacrifício. Então, demanda um sacrifício, não de ser sofrido. E aí que tem essa diferença que as pessoas confundem. Não pode ser sofrido, mas demanda um sacrifício no sentido de você se tornar, você se ver como responsável do processo. Então, assim, quando você está sedentário, você sabe que não vai ser fácil você colocar uma roupa e ir fazer uma atividade física, seja por mais prazerosa, porque ainda não é um hábito, então assim, você precisa se permitir. Então, assim, eu sempre mando uma carta de apresentação, né, antes da consulta, e eu falo, ir de coração aberto. Então, assim, não tem que ser sofrido, lógico que eu jamais vou fazer uma pessoa forçar um alimento que ela tá me falando que não gosta, mas você tem que ir de coração aberto, a estar disposto ou disposta a experimentar novos alimentos, estar disposto a experimentar novas atividades físicas, estar disposto a abrir o pensamento, né? E o que a gente falou isso muito de pessoas que têm um pensamento muito fechado e que nascia assim, crescia assim, vou morrer assim. Então, realmente se abrir, né, a novas experiências. E, Ana, só tenho a agradecer de coração. Eu falo que eu sempre aprendo muito, porque eu vejo assim, a bagagem, realmente são conhecimentos, a bagagem que você tem de passar, primeiro por você estudar muito, e primeiro por você ter vivido todo esse processo. Então, quero te agradecer de coração já. E agora, a última pergunta que eu faço no final, né? A última pergunta que eu faço no final de todo o episódio é qual que seria a sua última refeição da vida? Ai, Lê, meu Deus, é tão engraçado isso, né? Porque, vamos pensar, eu acredito que é assim, né? E aí eu quero trazer uma coisa sobre ressignificar o prazer, que eu sempre falo isso ali, né? Sempre que eu posto alguma coisa que eu como, eu falo, não retire o prazer, ressignifique.
Quando a gente pensa em refeição, a última refeição, a gente pensa no nível máximo de prazer, né? Então, a gente precisa sentir prazer, e alimentação é sim, é sobre prazer, é sobre recompensa, é sobre compartilhar, é sobre dividir, é sobre celebrar, é sobre isso. Mas não retire o prazer nas suas refeições, ressignifique, acreditem. Existem alimentos tão prazerosos quanto esses que você acredita que é impossível deixar de comer, tá? E que vão te fazer bem de fato, que o teu corpo vai agradecer. Então hoje, né, e eu tô falando isso de uma pessoa que ressignificou o prazer. Então, quando a gente ressignifica o prazer sobre alimento, e a gente aqui tá falando da nossa última refeição, da refeição mais prazerosa que poderia ter, eu comeria, com certeza, teria uma carne, eu gosto muito de carne, então teria um filé ao ponto, com certeza. Teria uma salada muito, muito bonita, uma salada muito colorida, com certeza, temperada com muitas, muitas ervas e muitas especiarias. Eu falo sempre isso, né? A gente usa tanto alimento industrializado, tantos temperos industrializados, e tantos homens mataram e morreram por especiarias, e a gente hoje tem elas todas disponíveis e não utiliza, não deixa mais prazerosos os nossos alimentos. Então, acredite, existe prazer fora de uma latinha, de uma caixinha. Então, seria uma salada extremamente temperadinha ali, bem gostosa. Um vinho, com certeza, para acompanhar essa refeição. E teria uma sobremesa, uma torta que eu gosto muito, aqui eu estou em Santa Catarina, eu nunca tinha comido ela em São Paulo, mas aqui em Santa Catarina tem uma torta que é uma torta síria, que é uma torta com nata aqui, a gente come bastante nata, o coco queimado, e ela tem ameixa, ela tem um gostinho de ameixa com coco queimado, com uma xícara de café, sem açúcar, com certeza. Ai, gente, olha essa alimentação. Na alimentação a gente vê o amadurecimento, porque ele tem tudo, tem nutrição ao mesmo tempo que tem o prazer, e a gente sabe, né, relacionado ao açúcar, mas tem a nutrição ali inserida. É lindo de ver, eu faço essa pergunta. E essa é a evolução, né, Lê? Porque Sim. é o que eu falo, não retire o prazer no processo, né? A gente tem muitos alimentos hoje, e aí a gente voltando até nisso. Eu estou há muitos anos buscando prazer em coisas e buscando em coisas industrializadas e tudo mais. Acreditem, hoje a gente tem receitas, dietas, receitas e refeições incríveis, dietas low carb e receitas incríveis que vão te dar um alto nível de prazer sem o impacto do índice glicêmico. Acredite, hoje está muito mais fácil do que já foi um dia. Ana, mais uma vez, muito obrigada. Foi um grande prazer ter você aqui comigo. Conte sempre comigo nos seus projetos, porque é um prazer ter pessoas como você e que pensam junto comigo, e que a gente realmente, eu falo que hoje a minha missão é essa. Eu quero que a nutrição seja isso, a base da nutrição eu consiga passar para o máximo de pessoas, mesmo as pessoas que não têm acesso, que não fique só ali em quatro paredes dentro do meu consultório. Hoje a gente tem essa ferramenta maravilhosa, mas que as pessoas elas precisam, né, aproveitar ao máximo delas. Lê, eu que agradeço, é uma honra. Eu tenho, assim, eu tenho uma honra muito grande de participar. E, assim, muito mais do que isso, eu honro a sua vida, né, por você tá junto também comigo nesse meu projeto, e a gente também tá junto avançando nas duas frentes ali, e levando para mais gente, né, mais pessoas, mais gente, porque junto a gente é mais forte de fato. E eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade. E também, eu estou aqui sempre, e para o que você precisar, conte comigo sempre. Muita gratidão por ter uma pessoa tão incrível como você junto comigo. Muita gratidão mesmo. A gratidão é minha. Obrigada. Manda um beijo para a Sara. Pode deixar. Aqui, gente, meu convite. Toda segunda-feira sai episódio novo. Acompanhe. Então, toda semana a gente está tanto no podcast quanto no YouTube. E Instagram, que eu sempre, toda semana eu vou postando no feed para lembrar o pessoal do vídeo da semana. E o curtir, né, Ana, que a gente fala, sempre curtam, compartilham, é isso, para a gente alcançar o maior número de pessoas. Com certeza. E é isso, Ana, um beijão, viu?
Um beijo para todo mundo. Lê, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.